Hoje nós começamos uma série de 2 estudos a respeito do Evangelho segundo escreveu São João. Nós vamos ler aí em João, capítulo 1, versículo 1 até o 4. São 2 rápidos estudos sobre o Evangelho segundo escreveu João. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Em João, capítulo 1. Nós vamos ler os 4 primeiros versículos em nome de Jesus. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, irmãos, de nós podemos estudar a Bíblia Sagrada. Alguns lugares do mundo agora tem alguém escondido com a luz de uma vela dentro de uma casa, torcendo para que ninguém o encontre abrindo a sua Bíblia. Porque se alguém encontrar essa pessoa abrindo a sua Bíblia, ela vai sofrer algum tipo de perseguição, ela pode até morrer. Tem alguém agora em algum lugar do mundo, em um grupo de estudo pequeno, também torcendo para ninguém, orando a Deus para que ninguém o pegue naquele grupo pequeno, porque senão ele também pode ser encontrado como uma pessoa que merece a morte pela sua liderança. E nós estamos aqui de maneira livre. Nós poderíamos estar em qualquer lugar aqui com a Bíblia aberta, lendo, sem nenhum tipo de perseguição. Aproveite isso. Isso é bênção de Deus para a sua vida e para a minha vida. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 1, versículo de 1 a 4, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O pastor José Luiz escreve esse estudo a respeito de João, e ele faz um passant em toda a literatura joanina, dando para a gente vários insights interessantes a respeito de quem era João, como é que ele escreve o livro dele, qual que é a diferença que ele tem para os outros evangelhos sinóticos e por que é importante nós percebemos e lemos o livro de João. João, por exemplo, apesar de ser discípulo como Mateus era, né, e ter vivido até mais próximo de Jesus que até o próprio João Marcos, João deixa para escrever o seu evangelho no final de sua vida. Os eruditos acreditam, por exemplo, que João escreveu o seu evangelho depois que ele escreveu o livro de Apocalipse. E é interessante você pensar nesse sentido, porque João nos dá uma noção e uma ideia de Jesus muito mais profunda, principalmente da sua pessoa, não só na sua obra, mas na sua pessoa, do que os outros evangelistas fazem, né? É interessante que Mateus e Lucas começam ali, Mateus no capítulo 1 e Lucas logo no capítulo 2, começam a dizer, por exemplo, a genealogia de Jesus, né? Olha, veio esse aqui, depois esse, dá pra gente uma ideia da história da família de Jesus, como ele era o Messias prometido, né? João começa antes de Moisés, porque se para Moisés no princípio criou Deus os céus e a terra, ele fala assim, antes do céu e a terra ser criado, no princípio era o Verbo. O Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Ele estava com Deus, ele estava no princípio com Deus e nada do que foi feito se fez. Ou seja, a própria criação é posterior ao fato de o Verbo de Deus estar na eternidade. Se a gente colocasse a Bíblia em ordem cronológica, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 do 4, vem antes de Gênesis 1. Porque ele começa antes do princípio que nós entendemos que é o princípio da humanidade. João faz e tem esse cuidado, porque João ele traz um evangelho que é tão abrangente, porque ele apresenta o Senhor Jesus Cristo como o Filho de Deus. Isso é importante para nós, porque por diversas vezes as pessoas se encontram com dificuldade de entender alguns evangelhos por conta do alto teor cultural que existe, né? Quando, por exemplo, se fala da história de Abraão, ou se fala, por exemplo, da história dos pactos e dá toda a sequência até chegar ao momento dos pactos, João ele é muito mais simplista nesse sentido e ele apresenta Jesus como Messias, sim, é verdade, mas ele dá uma ideia muito mais espiritual da pessoa do Senhor Jesus Cristo do que os outros evangelhos. Os outros evangelhos trazem a figura do Senhor Jesus como Filho do homem, o Messias, como o Rei prometido de Israel, que é no caso de Mateus, mas João não se preocupa com nada disso. Ele apresenta um Jesus absolutamente espiritual. É por isso que nesse vasto estudo que o pastor José Luiz escreveu, eu gostaria de nos concentrar nessa noite, nesses rápidos momentos que a gente vai falar,
nas 7 vezes que Jesus declarou que ele era. Os 7 eu sous de Jesus nos evangelhos. Está aí na sua página por volta de número 4. E nós vamos hoje nos debruçar nos 7 eu sous de Jesus no evangelho de João. Você sabe que essa declaração de Jesus, eu sou, ela é muito importante, né? Porque quando Jesus declara que ele é o eu sou, ele está fazendo uma referência direta à própria divindade de Jeová no Antigo Testamento. Porque quando Jeová aparece para Moisés, e Moisés pergunta, no nome de quem que eu vou? E aí Deus responde para Moisés, você vai no nome do eu sou o que sou. Né? Algumas traduções mais modernas agora, especialmente bastante familiarizada mais com o hebraico da época e com bastante pressão dos judaizantes, falou que a figura correta seria eu sou o que serei e serei o que sou. Seria a tradução correta, né? Porque fala sobre a eternidade do eu sou. Mas se você fala eu sou o que sou, também define a eternidade do eu sou, porque é sempre um presente, né? Porque dentro da eternidade de Deus não existe futuro, passado, ou só existe o presente, na verdade. Jesus, o nosso Deus, ele é sempre presente. É por isso que uma das frases mais célebres para mim da teologia, que foi dita por Dietrich Bonhoeffer, que foi um grande teólogo alemão, um dos bons que sobrou da teologia alemã, ele fala assim que Jesus é o nosso contemporâneo. Interessante, né? Jesus não é um homem da mente do primeiro século. Jesus não é um homem que está amarrado a um paradigma e uma cultura centralizadora que fora daquela cultura ele não pode se mexer, ele não pode falar. Não, não. Jesus é nosso contemporâneo. Ele entende o homem de hoje, ele tem solução para o homem de hoje. Ele se importa pelo homem de hoje. É por isso que é interessante nós pegarmos, por exemplo, aquilo que ele falou no Evangelho de João para Tomé. Ele falou assim, Tomé, você porque viu, você acreditou, bem-aventurado aqueles que não viram, mas mesmo assim creram. Falando da gente, falando da contemporaneidade que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo sempre terá na história. Não vai chegar um momento da história onde a palavra do Evangelho não vai ser contemporânea. Não vai chegar um momento da história onde a pregação da fé no Senhor Jesus Cristo vai ser uma coisa antepassada. Não vai chegar esse momento da história, porque Jesus é o nosso contemporâneo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo então em João, capítulo 6, versículo de número 35. Nós vamos fazer a nossa primeira leitura, João, capítulo 6, versículo de número 35. Eu gostaria que você abrisse até para a gente poder compartilhar a leitura em nome de Jesus. João 6, 35. Se achou, pode ler. E João 6,35, pois Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Glória a Deus. Se a gente dá uma lidinha um pouquinho anterior, versículo 32 disse assim, então Jesus disse, na verdade, eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Uma das maiores símbolos da provisão de Deus, do cuidado de Deus para com o seu povo, era justamente o maná no deserto. O maná, dentro de uma perspectiva mais poética do povo de Israel, você vê, por exemplo, o Salmo de número 78, fala assim, e eles comeram o pão dos poderosos, dizendo que as migalhas que caíam da mesa de Deus era o maná que estava diante do deserto que eles comiam, era um pão celeste. E Jesus está falando assim, Moisés não deu o pão celeste para vocês comerem, eu sou o pão celeste para que vocês possam comer. Jesus está dizendo que a provisão final da vida, a verdadeira provisão da vida, não é simplesmente uma alimentação que ela é momentânea, que você come e depois você passa fome. Ou que se você guardar no outro dia ela estraga.
Ele fala assim: quem comer desse pão nunca mais terá fome. É uma provisão absoluta. É uma provisão que não simplesmente alimenta o corpo, mas alimenta a alma de uma vez por todas, né? É por isso que Jesus, na sua tentação, fala assim: olha, nem só de pão viverá do homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus era o próprio Jesus. Se a gente vai no Salmo 2, por exemplo, né, o Salmo 2, que é um salmo onde, por exemplo, aparece que Davi escreve no momento que ele é prometido que um filho dele ia construir o templo, ele fala assim: tu és o meu filho, hoje te gerei. Essa palavra, tu és o meu filho, hoje te gerei, essa geração da pessoa de Jesus dentro do espectro da eternidade, né, é porque o Filho de Deus sempre existiu. Mas em um momento da eternidade existe uma identificação. No momento da eternidade, no plano salvífico de Deus, quando ele toma forma, o Senhor nosso Deus decide: olha, daqui para frente eu sou o pai, você é o filho. Então essa geração é uma geração da palavra. É algo que é dito pela palavra. E essa palavra que foi dita, se nós pegarmos mais uma vez aquilo que Jesus disse, nem só de pão virá do homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus é a palavra que sai da boca de Deus. Ele é a própria palavra de Deus. Ele é o pão vivo que desce do céu. Essa declaração de Jesus, mais uma vez, exemplifica o valor absoluto que ele tinha. Eu, por exemplo, gosto de falar, né, para os mais ortodoxos da linha temporal judaica até a pessoa de Jesus, talvez eles se sintam um pouco incomodados por isso. Mas a verdade é que eu aprendi a crer que eu consigo crer no Antigo Testamento não por conta de Abraão. Eu não creio no Antigo Testamento não por conta de Moisés. Eu creio no Antigo Testamento porque Jesus disse que Moisés veio antes dele. Eu creio em Abraão porque Jesus disse que Abraão veio antes dele. Eu não creio nos homens do passado porque eles denotam aquilo que aconteceu no futuro. É por conta do que aconteceu na pessoa de Jesus que identifica que aquilo que eles viveram no passado realmente foi verdade. Porque se Jesus viesse e tivesse dito: Alexandre o Grande profetizou a meu respeito, não seria Abraão, seria Alexandre o Grande. Se Jesus viesse e falado assim: Nabucodonosor falou ao meu respeito, não seria Moisés, seria Nabucodonosor. É por isso que ele fala assim: olha, examinai as escrituras, dizendo para os judeus. Que escrituras? As suas escrituras são elas que dizem ao meu respeito. Ele verdadeiramente é o pão vivo que desce do céu, porque havia a profecia que dizia do pão vivo que desceria do céu. E quando ele se identifica como pão, então verdadeiramente a profecia sobre o pão é verdadeira, para a glória do nome de Jesus. Amém? Amém. Eu sou a luz do mundo, capítulo 8, versículo de número 12. Se você achou, pode ler. João capítulo 8, a partir do versículo 10. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. E falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. É muito interessante isso. Porque a iluminação máxima de uma conduta era baseada na lei. Eu já falei isso para algumas vezes, né? Que a luz é um aferidor de medidas. Quando você coloca as coisas à luz, você consegue examiná-las pelo que elas são. Se nós tivéssemos um quarto escuro aqui, e eu falasse assim: o que eu estou segurando na mão? Ninguém conseguiria dizer o que eu estou segurando na mão. Só é possível dizer o que eu estou segurando na mão porque existe luz refletindo. Então a luz é um aferidor de medidas. Nós só conseguimos aprovar e reprovar obras por conta da luz que está iluminando elas.
A lei era esse aferidor de medidas. A lei era a iluminação dos corações. Mas o que Paulo vai dizer lá na frente é que a lei, ela só conseguia iluminar até um certo ponto, porque a única coisa que a lei conseguia mostrar é que o homem estava errado. A única coisa que a lei conseguia iluminar era uma coisa que era falha. É por isso que Pedro lá na frente fala assim, nós temos os profetas que vieram antes de nós como uma luz que ilumina em quarto escuro, até que chegou a aurora, e então os nossos corações foram iluminados por completo. Eu sempre penso, quando a gente fala a respeito de luz, a primeira vez que nós chegamos lá no Retiro das Mulheres com as irmãs, né? E aliás, de 11 a 13, plim, plim, de 11 a 13 de outubro, nós temos de novo esse ano o Retiro das Mulheres, né? Plim, plim, fechou a propaganda. A estrada que leva até o Retiro das Mulheres é uma estrada absolutamente maravilhosa. No meio das montanhas, aquelas montanhas altas, né? E a estrada vai acompanhando com um pequeno vale, com um riacho do lado. Durante o dia, aquilo é um colosso. À noite você não vê nada. A beleza está quando a luz resplandece. O farol do carro, ele consegue mostrar a estrada que se vai, mas ele não consegue resplandecer a beleza que existe. Nós precisamos de uma iluminação maior para que isso aconteça. Quando os acusadores vêm diante de Jesus e apresentam a mulher pecadora, a luz que está iluminando eles sobre o problema daquela mulher é a luz da lei. Mas a luz da lei, ela apenas conseguia mostrar o pecado, ela não conseguia mostrar uma saída. Jesus agora pergunta, onde é que estão os teus acusadores? Ninguém fez nada com você? Não, foi todo mundo embora. E qual foi a pergunta de Jesus? Tem alguém aqui que nunca cometeu pecado? Atire a primeira pedra. O que Jesus faz? Ele pega a lei e agora faz com que, através da lei, ele acenda a luz que é ele. E ele agora não só mais fica naquela vela, mas ele liga um holofote gigantesco naquele ambiente. E quando aquele ambiente é iluminado pela pergunta de Jesus, não só a mulher estava suja, mas todo mundo que estava naquele lugar. Enquanto o exame deles era como uma vela em volta da mulher, Jesus liga a luz da casa inteira e agora todo mundo não vê só mais a mulher, mas a si próprio também. E aí Jesus, depois que a mulher agora é liberta do seu problema, ela consegue ser salva de ser apedrejada, Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo. O que ele está querendo dizer? O aferidor de medida da conduta dos homens agora não é mais a lei, sou eu. A conduta agora dos homens não vai ser mais averiguada pela lei. A lei ainda tem o seu valor, a lei ainda está em evidência, mas agora a iluminação vem, que é muito maior que a lei, que abrange muito maior. E ele fala em outra passagem dizendo assim, a lei diz, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher e no seu coração deitar com ela, já adulterou. O que ele fez? Ele ligou uma iluminação maior, que não simplesmente pega o ato agora, mas joga as intenções do coração. E é por isso que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem andar em mim jamais vai ter trevas. Por quê? Porque agora o aferidor de medidas, mais uma vez, não são condutas externas, mas agora é a maquinação do próprio coração. A iluminação agora expandiu. Ele pode dizer, eu sou a luz do mundo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Próximo. Eu sou a porta. João 10, versículo 7 ao 9. Capítulo 10, versículo 7 a 9. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O Senhor Jesus aqui faz uma bonita interpelação dizendo
que existe um caminho para ser vivido. Existe um lugar seguro, de aprisco seguro. Um dos trabalhos mais feitos pelos judeus e mais conhecidos era o pastorear de ovelhas. E era importante o caminho pelo qual as ovelhas chegavam até pastagens que eram seguras. E isso eram feitas através de portas. As portas pelas quais as ovelhas passavam para chegar em um lugar seguro. Jesus está dizendo o seguinte, olha, muita gente já demonstrou porta para vocês, vai por aqui, vai por ali. Jesus estava, por exemplo, numa época onde o judaísmo já tinha se dobrado a muitos misticismos. Já tinha inclusive aparecido muitos messias que traziam essa conotação de pastor para o povo, de caminho para o povo, de uma saída para o povo. Você vê, por exemplo, alguns anos atrás, nos Estados Unidos e também no Brasil e em outros lugares do mundo, recomeçou essa figura messiânica de salvação da população. Em qualquer tipo de conduta, dentro da perspectiva de direita, dentro da perspectiva de esquerda, todo candidato se apresenta como uma porta de saída, como uma porta de escape, como a única solução que as pessoas, confiando nele, vão encontrar saúde para a sua vida. Jesus está dizendo, olha, tem muita porta aparecendo por aí, tem muito caminho se aparecendo, mas eu sou a verdadeira porta. E quem passar por mim, quem vier através do caminho que eu chamo, esse vai achar pastagem para a sua vida, vai achar saúde de verdade, vai achar salvação de verdade, né? Eu pensava hoje cedo e conversava com os nossos pastores nessa manhã durante o ensino. O Salmo de número 34, Davi faz uma pergunta tão interessante, ele fala assim, quem é o homem que quer viver bem e ter largos dias? Olha a pergunta dele, quem é o homem que quer viver bem e ter largos dias? Você acha que alguém ia levantar assim? Eu não. Todo homem quer viver bem e ter largos dias. A pergunta que ele faz é óbvia. Só que a resposta, ela é exclusivista. Qual é o homem que quer viver bem e ter largos dias? Todos. Então, guarde a sua língua de falar o mal e a sua boca e os seus lábios de dizer coisas enganosamente. O que ele está dizendo? Todo mundo quer viver bem, só que só tem um caminho para fazer isso. Todo mundo quer receber coisas boas, mas só tem um jeito de que essas coisas vão acontecer. É importante a gente pensar nesse termo, porque as vontades das pessoas, elas são parecidas. O conceito daquilo que as pessoas desejam para a sua vida, eles são iguais. Só que os caminhos pelos quais elas podem chegar a esses lugares são exclusivistas. São exclusivos. Mais para frente a gente vai ver mais uma vez isso, mas é importante a gente denotar que Jesus se apresenta como a única porta de escape para o rebanho de Israel. Jesus é a única porta de escape para a igreja. A igreja não tem outra porta. Não tem outro caminho pelo qual ela possa escapar. Eu sou o bom pastor. João capítulo 10, versículo 11. 2 versículos depois. João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O versículo anterior ele fala assim, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Olha o versículo 12. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo vindo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as apanha e dispersa as ovelhas. Jesus estava falando sobre que na caminhada dele, mais uma vez, sempre existiu pessoas que ofereciam um caminho de salvação para Israel. Mas a hora que a coisa realmente apertava, as pessoas não podiam fazer muita coisa, elas fugiam. Diante do lobo, elas pensavam em si primeiro e depois no rebanho. Ele conota, por exemplo, que o diabo, que é o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. E a palavra diabo é interessante porque ela significa caluniador. E diabolos, caluniador, que traduzido para nós em português é caluniador, é aquele que faz distância, é aquele que causa distância, que causa separação entre uma coisa e outra. Ele veio para roubar, causar separação daquilo que é seu. Ele veio para matar, causar separação sua com a vida. Ele veio para destruir, causar separação de você com a edificação. Ele veio fazer isso, mas o Senhor Jesus Cristo veio para que nós tenhamos vida e essa em abundância. Uma restauração completa, né? Como gostam de falar hoje em dia, né? Holística.
completa em todas as áreas da vida. Vou fazer com que você tenha condição de ter as coisas que vêm através de você. Não ter no sentido que aí fala da prosperidade, mas ter realmente. Que você tenha comunhão com Deus, que você tenha o cuidado de Deus na sua vida. Para que você tenha vida. E por último, que você consiga edificar a sua vida e edificar a vida de outros. E aí ele fala nesse sentido que nessa conotação de um rebanho que busca a vida, ele é o bom pastor. E o que denota ele, o bom pastor? O fato de ele estar disposto para que o seu rebanho continue vivo, ele morra. Para que o seu rebanho continue tendo vida, ele entregue a sua própria vida. Sabe, isso é interessante porque nenhum outro profeta na história de Israel ofereceu a sua própria vida por liberdade dos seus seguidores. O que chegou mais perto disso foi Moisés. Moisés falou assim, se o Senhor não for conosco não vai sair daqui. E ele fala assim, se o Senhor, na verdade, amaldiçoar esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Mas ele fala isso para que ele não alcance a vida eterna, mas ele não entrega a própria vida nesse sentido. Mas por fim, o Senhor Jesus Cristo, sim, entrega a sua própria vida para que nós tenhamos vida também. Eu sou a ressurreição e a vida. João, capítulo 11, versículo 25. João 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Isso é maravilhoso. Porque até então na história de Israel havia existido poucas ressurreições. Se a gente for analisar mesmo de maneira bastante fria, 2 pessoas haviam ressuscitado na história de Israel. Um deles era do profeta Elias e o outro do profeta Eliseu. Eram as únicas 2 vezes que havia que houvera ressurreição na literatura bíblica, nas profecias bíblicas. Mas existia a promessa de uma recuperação completa, que o Messias faria milagres nesse sentido. Quando Jesus aparece ressuscitando, é diferente do que os outros fizeram. Não existe uma ressurreição feita por Jesus que é em conotação, por exemplo, a simplesmente o fato dele ser profeta. Jesus chama para si o fato da possibilidade das pessoas poderem ressuscitar. Ou seja, ele fala que os milagres que aconteceram no passado nessa eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá. Ele fala, por exemplo, nessa maneira de dizer que os milagres de ressurreição que aconteceram antes da vinda dele, aconteceram por causa da esperança nele. Que o fato das pessoas no passado haverem alcançado vida depois de serem mortas, é porque houve uma intervenção eterna da parte dele. Ele chama para si o fato de haver possibilidade de vida depois da morte, pelo fato de que ele é essa vida que existe depois da morte. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É interessante isso porque isso denota para a gente, vai mais uma vez na análise, do fato de que Jesus viveu uma santidade, viveu uma pureza diferente do que até então se entendia, né? Por exemplo, um profeta para ser puro, um sacerdote para ser puro, ele precisava se manter longe daquilo que era impuro. Ele, por exemplo, um sacerdote não podia tocar alguma coisa morta. Se ele tocasse alguma coisa morta, ele ficava impuro. Ele não podia tocar alguém com lepra, porque se ele tocasse alguém com lepra, ele ficava impuro. Ele não podia tentar no meio dos gentios, porque ele se deitava no meio dos gentios, ele se tornava impuro. Mas a pureza de Jesus era diferente. Quando Jesus tocava o morto, não era o morto que deixava Jesus impuro, era o morto que ressuscitava. Quando ele tocava a pessoa com lepra, não era Jesus que ficava impuro da lepra, era a pessoa que estava com lepra que ficava purificada. É uma maneira diferente de observar. É uma maneira diferente de você ver a pureza de Jesus, porque a nossa pureza é circunstancial, a pureza de Jesus é na sua essência. É por isso que ele pode falar, eu sou a ressurreição e a vida. Porque, na verdade, como Paulo disse, o primeiro Adão foi feito através do fôlego de vida, mas o segundo Adão foi feito espírito vivificante.
O primeiro Adão foi soprado e aí ele ganhou o fôlego de vida. Mas agora o segundo Adão é ele que sopra e dá vida aos homens. Glória a Jesus. É o inverso. Por isso que ele tem condições de falar: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que esteja, ainda que esteja morto, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 5. Se você puder aí achar, João 14, versículo de número 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? É muito interessante. Continua. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé, ele tem poucas participações enquanto discípulo, mas as participações dele são extremamente interessantes, né? Essa é uma delas. Por exemplo, é Tomé que quando Jesus fala assim: vamos ficar mais uns dias aqui e tal, e eu não vou voltar para lá para Betânia porque essa doença não é para a morte. É Tomé que quando Jesus fala assim: então vamos voltar agora lá para Jerusalém, para a região de Betânia. É Tomé que fala assim: tá bom, vamos lá então morrer também. É Tomé que diz isso. É Tomé que fala, por exemplo: olha, se eu não ver as marcas nas mãos e tal, eu não vou crer. Tomé, ele não tem muitas participações, mas as participações dele são muito peculiares. Essa é uma delas. Jesus está falando sobre o caminho, sobre a salvação que haverá nele, está falando sobre a questão do Espírito Santo da vida, e Tomé fala assim: olha, desculpa, mas eu não quero ser mais inteligente que os outros, não, eu entendi não. Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor vai. Como é que a gente vai saber o caminho? Como é que a gente vai saber como ir? Sabe que outras palavras ele estava falando? É que para as pessoas, às vezes, o caminho da eternidade, o caminho da salvação é muito complexo. Porque parece que é alguma coisa que a gente precisa de fazer, a gente precisa de descobrir um certo ritual, para que a gente então consiga chamar, ou então abrir um portal, para que a gente consiga entrar, ou então recitar as palavras corretas, para que a divindade consiga nos ver. E o Tomé falou assim: olha, me desculpa, Jesus, para onde o Senhor vai? Como é que a gente vai saber o caminho? A gente não sabe para onde o Senhor vai. E Jesus manifesta que agora o caminho não era uma questão simplesmente de um lugar que se vai, mas uma pessoa a quem se vem. Ele é o caminho. Ele é justamente o caminho que leva ao Pai. Ele está dizendo o seguinte: olha, no mundo espiritual, nós não vamos por veredas físicas, nós vamos a pessoas que têm autoridade. A questão de encontrar o caminho, no caso de Jesus, é vir uma pessoa que tem autoridade para levar você pelo caminho. E ele é essa pessoa. Eu sou o caminho. E depois ele fala assim: além do caminho, eu também sou a verdade. Porque mais uma vez é aí que fica, né? Uma pessoa pode clamar o caminho aqui, outra pessoa pode clamar o caminho ali, outra pessoa fala assim: olha, eu aprendi o caminho do jeito que ele explicou. Mas Jesus está falando assim: além dele ser o caminho, além dele ser essa maneira, ele também é a verdade. O único que tem poder no sentido de converter essa questão do caminho em uma realidade, em uma verdade, que pode trazer a realidade a essas coisas que para as outras pessoas eram ocultas há tanto tempo. A única pessoa que podia fazer isso é o Senhor Jesus. E por fim, é a vida. Porque um caminho e uma verdade que não se traduz em uma eternidade, ele também seria fatal. Porque já pensou se você descobre o caminho, você descobre a verdade, mas o final dele é uma parede, que dali você não ultrapassa? Mas ele está dizendo que além do caminho, que além da verdade, ele também é a vida. Glória a Deus. Que a continuidade da nossa existência depende de estarmos andando nele e por ele, na sua verdade. O caminho, a verdade e a vida. E é aqui onde Jesus avassala com qualquer outro tipo de pensamento, filosofia, religião, ideia, Messias, tudo cai por terra. Quando ele fala assim: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando ele deixa de maneira exclusiva.
Jesus, a mensagem de Jesus é a mensagem mais inclusiva que existe. Mas é a mais exclusiva que existe também. Por quê? Porque ele fala assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não falou, olha, vinde a mim você que é de Itaquera e nasceu em 84. Ele não fala assim, vinde a mim você que é judeu e nasceu depois de Abraão. Só pode ser. Ele fala assim, vinde a mim você que é de Jerusalém e nasceu entre o ano 0 e o ano 15. Ele fala, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É uma mensagem inclusiva, mas ao mesmo tempo é exclusiva. Não adianta ir em lugar outro nenhum. É inclusiva porque fala, todos podem vir, mas é exclusiva porque fala assim, nenhum outro lugar soluciona. É exclusiva porque diz, você tem a possibilidade de alcançar. Mas é exclusiva porque diz, você só alcança em mim. É por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por último, eu sou a videira verdadeira. João capítulo 15, versículo 1. Nádia. Nós vamos ler até o versículo 4. João 15, 1 ao 4. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Com a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Amém. Você já viu um galho de pé de manga na estrada com fruta? Eu não estou dizendo com um cabo de pé de manga que acabou de ser quebrado com fruta nele. Eu estou falando depois de alguns dias. Você viu ele continuando dando fruta? Ele só pode dar fruta se ele estiver na árvore. É por isso que Jesus fala assim, eu sou a videira verdadeira. Só tem condições de vocês dar fruto se vocês estiverem em mim. O que ele está dizendo é o seguinte, o único lugar onde existe a permanência de vida é ligado a ele. Quando eu estava estudando informática, há muitos anos atrás, eu costumava falar que quando o homem pecou no Éden, é como se o no-break tivesse sido tirado da tomada. Lembra do no-break no Brasil? Que era aquelas baterias que você colocava o computador nelas, e se a energia elétrica falhasse, aquela bateria segurava para o computador não desligar? É como se o computador desktop ficasse com uma bateria de notebook por algum tempo. Se você tira, por exemplo, o carregador daqui do notebook, ele tem 2, 3 horas de energia. Mas depois disso, se você não conectar de volta ali na parede, ele vai morrer. Os homens vivem dessa maneira. Todos eles desconectados da eletricidade. Todos eles conectados à da força maior do nosso Deus. Eles têm vida, mas é por pouco tempo. É uma vida contada. É uma vida que enquanto durar a bateria deles, eles têm. A única maneira de permanecer vivo é se nós ganharmos, mais uma vez, através do sacrifício de Jesus, o acesso à tomada. O que Jesus está dizendo de uma maneira mais holística e de uma maneira mais natural é de que não só essa questão da informática pode ser observada, mas o fato é que na vida que nós temos, Jesus é a videira. E o único jeito de ter vida na nossa vida é se estivermos arraigados nele. Mas ele diz, toda vara que não dá fruto, ou seja, pode estar arraigada dele, mas não existe uma continuidade dessa vida, não existe uma produção dessa vida, o Pai corta. O que ele está falando? Que a vida que Jesus nos oferece, ela é maravilhosa, mas ele espera resultado. A vida que Jesus nos oferece, ela é extraordinária, mas ele espera uma continuidade através de nós. E sabe uma coisa triste a respeito de uma árvore sem fruto? É que uma árvore sem fruto é uma árvore sem continuidade. É uma árvore que termina em si mesma. É como uma melancia sem semente, né? Que todo mundo gosta, mas como vegetal é um desastre. Porque se você comeu a última melancia sem semente, como é que você vai fazer?
Você nunca mais vai comer melancia. Não tem semente para você plantar uma outra melancia. Jesus está dizendo para nós que ele é uma videira e ela é verdadeira. E se está ligado nela, precisa dar fruto. Se não dá fruto, o lavrador, que é o Pai, que trabalha o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele observa. Se não dá fruto, ele corta o galho. Mas se dá fruto, ele limpa. Para que haja mais fruto. Para que haja continuidade. Jesus mais uma vez traz essa conotação de que o céu não cessa de produzir. E se alguma coisa não está produzindo, é porque não está ligada ao céu. Ou vai pior. Ou se alguma coisa não está produzindo, é porque não deve continuar ligada ao céu. É duro. Mas Jesus fala com isso que a expectativa de Deus em nós, através do eu sou a videira verdadeira, é que ligados a Ele, há fruto e a transformação da nossa vida para a glória do nome de Jesus. Esses são os 7 eu sous de Jesus, que ele diz no Evangelho de João. João capitula isso de uma maneira muito diferente dos outros evangelistas, porque ele traz essa ligação entre aquilo que Jesus manifesta, aquilo que Deus manifesta para Moisés, eu sou, e o eu sou manifestado, a divindade de Deus, a divindade do Senhor Jesus Cristo nos evangelhos. É importante a gente conotar com isso, que o eu sou que foi manifestado a Moisés, ele dava uma conotação, ele dava uma ideia para Moisés, que qualquer coisa que Moisés precisasse no seu enfrentamento ao povo egípcio, para a libertação do povo, Deus seria suficiente. Porque se eles apresentassem alguma coisa, naquela coisa que eles apresentassem, Deus ia falar, eu sou o dono disso aí. Se eles apresentassem, por exemplo, o Deus Ra, eu sou quem criou o sol, que era a representação do Deus Ra. Esse eu sou do Senhor Jesus Cristo tem a mesma conotação, porque ele agrega e ele emprega e ele responde a todas as variáveis, as necessidades da vida humana. Tudo aquilo que nós precisamos, o eu sou de Jesus responde. Toda a nossa necessidade, o eu sou de Jesus resolve. E nessa Páscoa que se aproxima, nesse tempo de celebrar a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, nós podemos celebrar Ele, porque Ele é o verdadeiro eu sou. Eu gostei de lembrar essa manhã, conversando com alguns pastores, a respeito disso. Quando aparece em Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, Jesus falando o seguinte, na verdade a gente falou disso ontem, né? Não por força, o Zacarias recebendo essa mensagem de Deus, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem mais conhece de força e violência a não ser o Senhor dos Exércitos? É o Senhor dos Exércitos que conhece de força e violência. E como é que está esse Senhor dos Exércitos nos Evangelhos? A gente vê o Senhor Jesus Cristo ali com Pedro e passando por todo aquele momento ali de ser apertado pelos soldados, né, dos sacerdotes. E aí o Malco vem para cima dele, Pedro corta a orelha de Malco e Jesus coloca a orelha de volta dizendo o seguinte, olha, você não sabe, Pedro, que aqueles que vivem pela espada vão morrer pela espada? E que se eu quisesse, eu pediria agora ao meu pai 12 legiões de anjos e sairia dessa e me livraria disso? Como é que ele sabia que 12 legiões de anjos era o suficiente para se livrar daquela situação? É porque ele é o Senhor dos Exércitos. Ele tinha condição de reivindicar 12 legiões de anjos para que aquilo acontecesse. Mas mesmo sendo ele, agora era o momento de que nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Jesus é aquele que nós esperávamos nas profecias. Ele é a resposta de todas as profecias. Só que ele só é a resposta porque ele mesmo respondeu às profecias através dele, para a glória do nome de Jesus. Que nessa Páscoa a gente possa celebrar que o Senhor Jesus Cristo é a grande resposta de Deus para tudo que nós esperávamos. É o eu sou manifestado no nosso meio. É a encarnação bendita do Filho de Deus para a glória do nome de Jesus. Amém?